Salve, salve amigos, voltando a postar aqui no canal. Hoje a gente vai começar a parte da musculatura lombar, tá? Nós vamos dividir ela em anatomia dos músculos profundos. E dentre os profundos nós temos os profundos e os profundos superficiais. E também ainda na face posterior, né, do corpo, nós temos os músculos superficiais e os intermediários. Na outra parte, na terceira parte dos músculos que a gente vai ver, nós vamos ver os músculos anteriores e os músculos laterais, que se inserem na coluna lombar. E vamos começar então pela anatomia dos músculos profundos da região lombar. Aqui nós temos os músculos profundos, que são os segmentares e são os transverso espinhosos. E nós temos os músculos profundos superficiais, tá? Que são esses três. Vamos começar aqui pelos profundos, que são os segmentares e são os transverso espinhosos. Dentre os segmentares, nós temos o interespinhoso, número 1, o nosso número 1. Ele está entre cada processo espinhoso, tá aqui ele, entre cada processo espinhoso. Lembrando que o processo espinhoso da coluna lombar, ele é um pouquinho mais retangular, como vocês veem na imagem. Aqui nós temos L1, L2, L3, L4, L5, só para constar. O segundo músculo é o músculo intertransverso. O intertransverso é o nosso número 2. Ele vai estar entre os processos transversos das vértebras lombares, tá? Tá aqui ele, de L1 a L2, de L2 a L3, de L3 a L4, de L4 a L5. Esses são os processos transversos, tá? Esses risquinhos aqui. Os músculos tanto o interespinhoso quanto o intertransverso, eles vão ter uma função de fazer, a função dele tanto de aproximar o processo espinhoso e o processo transverso das vértebras, tanto em um único local ou num segmento por completo, né? A contração de todos eles no segmento por completo. O interespinhoso aproximando os processos espinhosos e o intertransverso aproximando os processos transversos. Lembrando que o movimento contralateral vai ser freado por essa musculatura intertransversa do lado contrário. Entre os transversos espinhosos, que ainda estão dentro dos músculos profundos, e o próprio nome ele já é autoexplicativo, ele diz que vai sair de um processo transverso de uma vértebra e vai para o processo espinhoso de outra vértebra. Entre eles nós temos aqui o nosso número 3, o rotador, os músculos rotadores. Nós temos o curto e temos o longo. O curto, vamos aqui. O vermelhinho aqui, o curto, ele vai sair do processo transverso de uma das vértebras lombares, aqui está exemplificado da quinta lombar, e vai para o processo espinhoso da vértebra seguinte, da vértebra suprajacente, a vértebra de cima. E o rotador longo, ele vai sair do processo transverso e vai para o processo espinhoso de duas vértebras acima. Aqui nós temos exemplificado como saindo de L5 e salta L4 e vai para L3, tá? E isso se continua de cada processo transverso. Então isso quer dizer que eles vão chegar, vai ter rotador que vai sair de lombar e vai estar se conectando à torácica, tá? Número 4, multífido. O músculo multífido, o verdinho, ele vai sair do processo transverso de uma vértebra e vai pular duas vértebras para chegar ao processo espinhoso da vértebra dois níveis acima. E também vai pular também, não só duas, como ele vai também alcançar 3 ou 4 vértebras acima, tá? É um pouco complexo essa musculatura, mas é basicamente isso. E o músculo semiespinhal,
vai sair de processo transverso de uma vértebra e vai pular 4 a 6 níveis. Ou seja, o músculo semiespinhal que sai, a porção do semiespinhal que sai de quinta vértebra lombar, vai chegar até aqui a região torácica, a região de 11ª vértebra torácica. Pula 4, olha só, pulou 4, pula 5 e pula 6 níveis nos processos espinhosos. Lembrando que os processos espinhosos da torácica elas são mais pontiagudos, né? Aqui tem exemplificando T11 e T12. E agora chegamos na musculatura mais superficial, a profunda, ainda na camada profunda, só que um pouco mais superficial. Nós temos no nosso número 6 o espinhal, que está aqui. O espinhal vai sair de uma massa, essa massa é chamada massa comum paravertebral lombar. É uma massa de tecido, uma massa de tecido que serve para ancoragem de algumas estruturas musculares. E dela vão sair então o músculo espinhal, está aqui saindo da massa comum paravertebral, que é esse verdinho, e vai para os processos espinhosos das vértebras lombares. E o músculo 7, que é o músculo longuíssimo. Aqui nessa região da lombar, não é bem... como é uma coisa mais focada aqui só na lombar, a gente ainda não vai ver esses músculos um pouco mais para cima, né? A gente só vai dizer mais ou menos como é que eles vão se projetar ali para cima. Entenda só que ele vai sair de massa comum paravertebral também, o longuíssimo, vai passar aqui rente aos processos transversos e vai se inserir lá em cima nos processos transversos e nas costelas da região torácica. E por último aqui o ilho costal. O ilho costal vai sair também de massa comum paravertebral, um pouco mais lateral em relação ao espinhal e ao longuíssimo. O longuíssimo um pouco mais intermediário entre esses dois, espinhal e ilho costal. E o ilho costal vai sair daqui, da região de ilíaco, dessa massa comum, e vai em direção às costelas, né? Mais ou menos ali perto do tubérculo das costelas. E para finalizar tudo isso, a gente não pode deixar de falar da ação desses músculos. Esses músculos em conjunto, bilateralmente, funcionando bilateralmente, eles vão fazer a extensão da coluna lombar. Ação bilateral, extensão da coluna lombar. E agindo de forma unilateral, ou seja, contraindo apenas um lado desse par de músculos, de um de cada lado, nós vamos ter a lateroflexão homolateral, ou seja, a flexão de um dos lados onde esses músculos estão. E claro que a contração desses músculos de um lado, ou a contratura deles, a fixação que eles vão fazer, eles vão frear a lateroflexão do lado oposto, né? A inervação deles é ramo dorsal do nervo espinhal, ou seja, é aquele ramo que sai do nervo espinhal e vai inervar as estruturas axiais, as estruturas que são mais intrínsecas da coluna, certo? Isso aqui a gente vai ver melhor lá nas aulas que vão vir na sequência da região torácica, né? Vai ser uma aula bem interessante para a gente entender isso aqui. Então, galera, o meu retorno agora, trazendo mais uma aula, foi esse, iniciando a musculatura da região lombar. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o joinha aí, compartilha para quem quiser ver esse conteúdo, é um conteúdo interessante para a gente sempre aplicando na nossa prática clínica. Então, valeu, até a próxima.